Respire fundo devagar, solte os ombros, ajuste o travesseiro e suavize a testa. Sinta o peso do dia descendo como casaco que você pendura em silêncio. Relaxe a mandíbula, afaste a língua do céu da boca, deixe a respiração encontrar um ritmo manso. Lá fora o mercado adormece, barulho distante vira sussurro e poeira se assenta. Pense no pão de cevada morno, no cheiro simples que lembra cuidado e mesa. Barcos de madeira tocam cordas, rangem baixinho, água espelha os últimos brilhos. O que pesou hoje pode repousar aqui como jarro colocado no chão de pedra. Você não precisa segurar tudo agora, Deus sustenta o que escapa das suas mãos. Quando estiver pronto, feche os olhos comigo ou mantenha-os semiabertos nesse quase sono. Inspire por 4, solte em 6, deixe o corpo aprender essa maré tranquila. Agora vamos chegar macio à história de hoje, caminhando juntos até o portão de Naim. Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós seguimos uma estrada simples, poeirenta e cheia de gente cansada. Você provavelmente não aguentaria um dia nas estradas romanas sob poeira, sol e barulho. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Me diz de onde você me escuta e que horas são aí para eu te acompanhar. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você caminha com Jesus rumo a Naim, poeira mansa nos tornozelos, sol filtrado na túnica. O vento traz cheiro de cevada e de couro curtido, comum nas aldeias trabalhadoras. Trilhos camponeses cortam a via romana, atalhos que só pés acostumados sabem encontrar. Historiadores debatem se essas veredas mudavam por estação ou seguiam marcos antigos. Você escuta risos curtos, reclamações baixas e aquele humor que surge quando a canseira junta todo mundo. Um pastor passa contando ovelhas nos dedos como quem confere sonhos que ainda faltam. A estrada sobe leve, lá adiante o contorno da aldeia se desenha discreto. No portão você vê movimento diferente, um cortejo que mistura passos, flautas e choro. Flautistas de luto tocam notas curtas chamando memórias que preferiam dormir hoje. Fato histórico, pranteadores contratados marcavam o luto público com música e clamor. Você se aproxima devagar num respeito silencioso, guardando a própria respiração entre as pedras. A padiola aberta, surge um esquife de madeira coberto por pano simples, acessível a todos. Curiosidade, esses esquifes abertos permitiam despedidas e um último cuidado da aldeia. Você percebe a viúva na frente, ombros tensos, olhar que tenta ficar de pé. Na Galileia, Amparo vinha da família do dote guardado, raramente da estrutura estatal. Ela perdeu o único filho, perdeu também pontes com o futuro trabalho e proteção. Você encosta num lado do portão onde sombras oferecem um respiro curto. Jesus para ao lado, atenção serena, olhos bons na direção de quem dói. O cortejo desacelera, até as flautas parecem aprender a respirar mais devagar. Você sente um silêncio diferente, como água quando o vento repentinamente cessa. Historiadores ainda discutem se o toque num morto gerava impureza que exigia purificação rigorosa. Jesus se aproxima e toca a padiola e tudo fica quieto, como se o ar escutasse. Você pensa nos Mikauto, onde gente se purifica, água fria despertando coragem. O gesto de Jesus não recua do luto, ele atravessa a dor como quem abre caminho. Uma voz mansa chama a vida de volta, sem grito, sem espetáculo, só autoridade tranquila. Você jura que o ar mudou, como quando brasa vira chama num sopro só. O jovem se ergue, senta, fala algo e o murmúrio vira assombro reverente. Ninguém corre, é como se os pés temessem quebrar a porcelana do momento.
Fato histórico: muitas vezes sepultavam no dia em túmulos escavados na rocha dos arredores. Depois vinham purificações na água e lembranças guardadas em tecido e oração. Alguém soluça e ri ao mesmo tempo, esse riso que nasce depois de muita chuva. Você sente vontade de aplaudir, mas segura porque a noite pede respeito. A fama corre mais rápido que passos voando pela Galileia e pela Judéia vizinha. Debate Naim combina com a moderna Nem. Qual era o tamanho da aldeia no período? Você observa os cestos de junco trançados para pão, peixe e pequenas tarefas. Curiosidade: artesãos variavam o trançado conforme estação e uso doméstico da família. A viúva abraça o filho, o abraço fala mais alto do que palavras poderiam alcançar. Você inspira devagar como quem guarda um fogo novo dentro, protegido do vento. Alguém cita Elias, alguém lembra Eliseu, ecos antigos acordando nas conversas baixas. Você sorri de canto, profecias têm memória mais longa que poeira de estrada. Um menino oferece tâmaras como se cura também passasse pela doçura. Você agradece com a cabeça, o gesto simples dá chão ao pasmo. O sol inclina no céu, sombras se espicham feito gatos preguiçosos. Você se afasta um pouco, deixando espaço para quem precisa chegar perto. Na volta a estrada comenta sozinha, pedras registram passos com carinho antigo. Surgem cobradores numa curva, ninguém corre mais, todos ajeitam a bolsa. Fato histórico: impostos romanos, dízimos agrícolas e taxas locais pressionavam aldeias. Você troca um olhar com um pescador, mãos marcadas de rede, esperança no próximo lance. Ele comenta que rumor bom corre, rumor bom alimenta a coragem no cais. Você promete passar por Cafarnaum, ver se a sinagoga comenta a notícia. Os estudiosos ainda discutem se relatos circulavam oralmente em ciclos conforme festas. Um amigo brinca baixinho: se milagre pagasse imposto, Romeu sorriria. Você ri discreto, humor leve é pão de cevada para dias compridos. No entardecer braseiro aceso chia cheiro de peixe e pão abraça a roda. Você reparte, mastiga devagar como quem aprende a agradecer outra vez. Um ancião conta causos de estrada, mapas que não cabem em pergaminho nenhum. Ele aponta o céu laranja, diz que Deus escreve tranquilo nessa cor. Você guarda a cena no peito como lâmpada pequena protegida da ventania. Quando a noite cresce, as vozes baixam e o cansaço aprende a sentar ao seu lado. Você lembra da viúva do milagre que encostou sem machucar ninguém. Há milagres que gritam luz, este preferiu sussurrar pão, abraço e volta. Você ajeita a capa nos ombros e nota a poeira, escolhendo dormir primeiro. O braseiro vira brasinha, a conversa vira oração que não pede nada. Você suspira e permite que a alma se deite antes do corpo por alguns instantes. Se amanhã chover, você caminha mesmo assim, se fizer sol, caminha do mesmo jeito. Porque hoje você viu compaixão parar um cortejo e devolver caminho a uma casa. Seção 2. Você percebe como o portão respira a aldeia, comércio, justiça, encontros e despedidas. Sentado na mureta, você escuta a passos, negociações sussurradas, bênçãos trocadas no limite. Os anciãos às vezes resolvem disputas aqui entre sombra de oliveira e poeira obediente. Fato histórico: muitos portões serviam como praças legais, lugar de testemunhas e acordos. Hoje, porém, a música do luto ainda vibra frágil nas juntas de madeira. Você reparou nos flautistas, notas curtas repetidas guiando suspiros da multidão. Os pranteadores modulam a dor como quem segura a chuva para não virar enchente. Historiadores debatem se havia regras fixas de instrumentos ou costumes variáveis por aldeia.
Uma mulher carrega frasco de perfume, talvez mirra, talvez nardo, lembrança de honra silenciosa. Curiosidade. Lamparinas herodianas de barro iluminavam vigílias com pavio curto banhado em óleo. Você sente o aroma doce terroso misturado a poeira, lã, couro e pão. O cortejo, agora disperso, aprende o som novo da esperança no mesmo portão. Pais recolhem crianças, um velho apoia os joelhos rindo de alívio tardio. Você oferece água da botija, o barro frio refresca mais que qualquer palavra. Um artesão comenta baixinho que não costura túnica rasgada em dia de milagre. Você sorri, humor leve, licença para respirar depois do assombro. A viúva mantém o filho perto como quem não quer que o vento leve nomes. Você percebe mãos da vizinhança organizando comida, água e lugar para sentar. Fato histórico: em muitos lutos familiares rasgavam a túnica na altura do peito. Hoje, em vez de rasgo, há remendo feito de abraços, tâmaras e pão de cevada. Um flautista guarda o instrumento fazendo silêncio como quem termina a oração. Você percebe o portão como limiar entre o que foi levado e o devolvido. A madeira do batente guarda marcas, mãos apoiadas, despedidas, retornos que ninguém esperava. Um ancião comenta que portões ouvem histórias primeiro e contam por último. Você responde que pedras têm memória boa e segredo melhor ainda. A poeira baixa devagar como cortina que fecha sem pressa alguma. Você avista um talita ao longe, faixas azuis beijando o vento, lembrando mandamentos. Um rabino da aldeia se aproxima, sussurra a bênção antiga que cabe em mãos cansadas. Alguém pergunta como anunciar o ocorrido sem parecer exagero de viajante. Você sugere devagar, com respeito, deixando que os olhos contem antes da boca. Debate: relatos corriam por festas ou por mercados semanais conforme comércio e safra. Um escriba mostra cera na tabuinha, mas decide que hoje o coração escreve melhor. Você pensa nos Micaute e na coragem de tocar dor sem se afastar. A compaixão atravessa limites como água que encontra brecha entre pedras antigas. Um jovem oferece figos amassados, energia doce para quem chorou sem medida. Você aceita, mastiga devagar o silêncio, mastiga junto em sinal de paz. Curiosidade: cestos de junco mudavam trama conforme estação, carga e ofício. Lembra dos cestos de antes, hoje guardam fruta, amanhã podem carregar redes. A aldeia ajusta o ritmo como braseiro espalhado para durar a noite inteira. O jovem, ainda pálido, respira fundo, aprendendo o tamanho novo do próprio peito. A mãe alisa o cabelo dele, gesto antigo, oração sem palavras, promessa sem juramento. Você nota mãos calejadas sorrindo, as linhas da pele viram mapa de gratidão. Alguém ajeita a padiola vazia como quem desmonta a tempestade e guarda os trovões. Fato histórico: sepultamentos costumavam ocorrer fora da aldeia, em cavernas adaptadas. Cortejos atravessavam portões misturando o culto, costume e necessidade prática da comunidade. Você imagina o caminho planejado mudando de destino por causa de uma voz mansa. Um pescador comenta que convenceu a sogra a cantar vitória antes do jantar. Você ri por dentro: sogras são mais rápidas que rumores quando o milagre é doméstico. Os jovens reorganizam o espaço, devolvendo ao portão o jeito usual de passagem. Um mercador abre um pano, exibe sal grosso, tecido, anzóis, pequenos pregos. A vida faz seu trabalho voltar enquanto o coração tenta alcançar. Você encosta a cabeça no batente, sentindo a madeira morna do sol do meio-dia. No alto, uma andorinha risca o céu com risos que ninguém traduz direito. Historiadores ainda discutem se Naim tinha muralha contínua ou portão de controle sazonal. Seja como for, o limiar guardou hoje um segredo bonito e público.
A conversa vira murmúrio, o murmúrio vira canto baixo, quase um salmo. Você percebe que milagres também consertam a música das cidades pequenas. Curiosidade: alguns guardavam especiarias em conchas grandes tampadas com cera aquecida. O aroma sai quando a tampa abre, lembrete de que honrar também tem cheiro. Uma criança toca no batente como se perguntasse se madeira entende milagres. Você responde baixinho: entende sim, porque hoje até a poeira entendeu. Um levita comenta a leitura. Paralelos com Elias e Eliseu aquecem lembranças. As histórias antigas pousam nos ombros de hoje como chale que conforta. Você sente um convite manso para seguir adiante sem correr de nada. Fato histórico: mulheres viúvas dependiam de redes de parentes, ofícios e doações locais. A comunidade se organiza porque compaixão boa sempre encontra a logística possível. Você entrega 2 pães pequenos guardados para caminho, hoje viram abraço com manteiga. O braseiro de alguém chia torrando cevada, espalhando coragem pela rua. Debate: até que ponto milagres alteram hierarquias econômicas nas aldeias galileias. Você conclui que alteram ritmos e ritmo novo muda caminhos sem pedir licença. Um amigo acena de longe e pergunta se você ainda vai até Cafarnaum. Você diz que sim, porque notícia assim gosta de viajar por água. Lembra Duque Nere: barcos pequenos, rede secando corda, cantando baixinho. Hoje a água também carrega história que brotou no pó da estrada. A viúva agradece outra vez com olhar que vira bênção antes de virar palavra. Você devolve agradecimento com aqueles gestos simples que a noite entende. Quando o sol escorrega mais, o portão abre caminho para passos tranquilos. Você segue devagar, guardando o som novo que nasceu na beira da aldeia. Quem passa cumprimenta baixo como se a voz tivesse aprendido reverência hoje. Você pensa: milagres também ensinam etiqueta aos ruídos do cotidiano. Ao longe um cão late, mas o latido parece bocejo de guarda. Você ajeita a capa, sente a costura arranhando, lembra do artesão brincalhão. Riem 2 meninos treinando assobio que imita as flautas aposentadas. Você pensa em como a vida adota o milagre como se fosse parente. Curiosidade: alguns batentes tinham inscrições simples, símbolos de família e ofício. O da aldeia parece liso, mas talvez esconda contos que fogem do cinzel. Você encosta a palma, agradece em silêncio como quem consulta a bússola. O jovem ensaia risos, a voz volta com passos de cabrito novo. A mãe aprende a respirar sem contar como quem desaperta nó antigo. Fato histórico: práticas de sinagoga incluíam leituras, orações, instrução e debates comunitários. Amanhã certamente o portão cederá palco à conversa depois da sinagoga. Você se despede com shalom, um cumprimento que cabe até dentro de silêncio. E segue estrada afora, carregando o portão no peito como lembrança leve. Se outra poeira levantar, você já sabe que esperança também atravessa fronteiras. O vento responde baixinho, trazendo cheiro de cevada e promessas de descanso. Você olha para trás, vê Naim pequena mais grande no que aprendeu hoje. E decide guardar esse limiar para lembrar que Deus cabe em portas simples. Seção 3. Você caminha ao lado da viúva, percebendo como o corpo guarda sustos que a mente disfarça. Os dedos dela tremem pouco mais firme, como lamparina segurando chama contra vento teimoso. Você oferece água, ela aceita devagar, bebendo junto um pedaço de silêncio que conforta. Ela examina o filho vivo com os olhos, checando se a vida ficou mesmo inteira. Você nota linhas de cuidado no rosto, mapas de vigílias, contas pagas com fôlego curto. Fato histórico: a Ketubá garantia direitos financeiros mínimos à esposa em viuvez ou divórcio.
Mesmo assim, aldeias pequenas confiavam em parentes vizinhos e doações discretas para sustento. Ela comenta dútil em casa pente de madeira, fios de lã esperando mãos. Curiosidade, fusos de barro com marcas de artesão ajudavam fiadeiras a manter ritmo e torção constantes. Você imagina a sala simples, esteira de junco, jarros de pedra, pão coberto por pano. O filho sorri tímido como quem retorna de viagem sem bagagem para explicar. Ela toca o cabelo dele, gesto antigo que costura o coração onde partiu. Os estudiosos ainda discutem se contratos eram padronizados na Galileia ou resolvidos oralmente. Você pensa que no fim é o pão compartilhado que assina a segurança. A comunidade aproxima bancos baixos, divide figos, peixe frio, histórias com calor suficiente. Um vizinho traz azeite novo em pequena ânfora, o brilho parece bênção portátil. Ela fala do dote guardado, tecido e moedas que evitam fome em meses ruins. Fato histórico: sinagogas mantinham caridade e ajuda aos pobres, viúvas, estrangeiros em dias críticos. Você lembra do portão onde justiça pequena cabia na sombra da oliveira? Debate: em aldeias menores, mulheres podiam vender terra sem tutor masculino. Alguns defendem tutela formal, outros veem práticas flexíveis conforme parentes e líderes. Ela suspira dizendo que contas esperam menos quando a esperança chega cedo. Você ri baixinho e diz que esperança é moeda aceita sem taxa. O braseiro reaparece, chiando memória de peixes perto do quinere. Você lembra do cheiro de cevada, daquele consolo que parece abraço mastigável. Curiosidade: panos de cabeça também guardavam moedas costuradas em bordas discretas. Ela conta de noite e sem dormir, remendando roupas alheias para pagar lenha. Você oferece ajuda na colheita porque amizade boa também carrega feixes juntos. Ela olha a estrada ainda com medo de que a alegria seja sonho curto. Você diz que milagre não apaga cansaços, mas muda o modo de carregá-los. O filho testa a voz como o barco, verificando cordas antes do próximo amanhecer. Uma vizinha traz tâmaras, doçuras simples que ensina o coração a confiar. Fato histórico: espigas deixadas na beira do campo eram colhidas por necessitados. Prática antiga de justiça mansa que evita humilhação e alimenta sem trombeta. Ela descreve o quintal: cestos de junco pendurados, cordas, ferramentas herdadas. Você imagina a luz da tarde batendo em jarros, riscando poeira de ouro. Os estudiosos ainda discutem até onde Roma interferia nos costumes familiares locais. Leis imperiais conviviam com normas judaicas, acordos de aldeia e prudência prática. Ela veste um chale simples, fiado em casa, cheiro de fumaça doce. Curiosidade: pentes de tira às vezes traziam entalhes, servindo também como assinatura. Você vê valor nesses detalhes onde dignidade se cimenta sem barulho. Um ancião explica devagar: viúva sem herdeiro sofria risco de perda da terra. Parentes resgatavam parcelas negociando para manter família e nome no lugar. Debate: o Goeu resgatador atuava formalmente em aldeias da Galileia sob Herodes. Você guarda as perguntas porque hoje a resposta veste roupa de gratidão. Ela sorri, cansado, sorriso que aprendeu a não gastar tudo de uma vez. Você promete voltar a ajudar com água, lenha e talvez reparar a porta. Fato histórico: mercados itinerantes traziam agulhas, pregos, sal, pequenas utilidades semanais. A economia respirava em ciclos entre feira, pesca, colheita e impostos inevitáveis. Ela agradece com olhos porque palavras nem sempre cabem depois de sustos grandes. Curiosidade: algumas casas guardavam uma pedrinha lisa para polir costuras de couro. Coisas pequenas seguram as grandes quando a vida resolve ventar.
Você escuta ao longe vozes trazendo notícia do milagre para aldeias vizinhas. A fama corre, mas aqui o que importa cabe numa mesa baixa. Ela passa azeite no pão cheiro que diz: fica, come e respira comigo. Você pensa no amanhã que ainda não chegou e decide não assustá-lo. Os estudiosos ainda discutem se pequenas sinagogas guardavam caixas específicas de esmolas. Alguns sugerem recipientes móveis, outros falam de entrega direta por líderes. Ela pergunta se a alegria dura ou se é visita que precisa de cadeira firme. Você responde que a alegria fica quando encontra serviço para as mãos. Fato histórico: tribunais locais resolviam disputas simples com testemunhas e acordos. Onde faltava papel, sobrava a mão estendida para apertar compromisso. Ela ajeita o manto como quem tenta guardar vento num bolso confiável. Curiosidade: algumas famílias marcavam panelas com entalhe para identificarem mutirões. Você lembra do Smicalta água fria ensinando coragem depois de perdas. Hoje a coragem veio antes e a água pode esperar outro dia. Ela toca o batente da porta como se perguntasse bênção à madeira. A casa responde com cheiro de farinha, lã e vida voltando ao seu lugar. Os estudiosos ainda discutem o alcance real do levirato em contexto galileu. Prática conhecida: aplicações variavam conforme família, costume e ocasião. Você escolhe não pesar o momento com termos legais que cabem melhor amanhã. Hoje basta usar palavras que fecham feridas devagar, como mãos em costura. Fato histórico: dívidas podiam ser renegociadas entre vizinhos para evitar colapso familiar. Não era paraíso, era gente tentando ser gentileza antes da burocracia. Ela ri baixinho quando o filho descreve a luz que o acordou. Você não pede detalhes porque há mistérios que dormem melhor sem relatório. Curiosidade: amarras de couro ganham maciez com óleo durando mais do trabalho diário. Coisas simples sustentam tarefas grandes, como fé quieta sustenta a tarde difícil. Ela guarda 2 moedas planejando sal e alguma fruta para o sábado. Você oferece companhia ao mercado porque preços baixam quando vendedores respeitam a história. Os estudiosos ainda discutem se Naim tinha feira fixa ou dependia de itinerantes. Você decide que com milagre qualquer vendedor aprende matemática de gentileza. Fato histórico: pão de cevada era comum entre trabalhadores e camponeses galileus. A simplicidade sustenta mesmo quando a vida decide complicar. Capítulos de surpresa. Ela pergunta do caminho até Cafarnaum se a notícia chegará antes do pôr do sol. Você diz que rumor bom aprende atalhos que mapas não desenham. Curiosidade: capas com franjas lembravam mandamentos, linhas azuis dançavam com o vento. Ela ajeita a franja gasta como quem penteia a coragem para ficar bonita. Um rapaz empresta ombros, carrega a lenha, serviço vira liturgia sem discurso. Você pensa que cuidado é o idioma que todo mundo entende em qualquer dialeto. Os estudiosos ainda discutem a presença de tribunais formais em povoados mínimos. Talvez anciãos, talvez escribas, talvez só sabedoria de quem viveu muito. Fato histórico: funerais aconteciam rápido, evitando deterioração e impureza prolongada. Hoje o cortejo foi interrompido e a vida escolheu a direção mais improvável. Você parte devagar, levando no bolso o som novo daquela casa quieta. Seção 4. Você volta ao instante do toque, exatamente quando o ar aprende silêncio novo. A padiola treme leve, travessas de madeira rangem, mas ninguém ousa corrigir som. O gesto de Jesus atravessa a lei sem violá-la, misericórdia com mãos firmes. Você prende o fôlego, o mundo cabe inteiro entre o toque e a voz.
Fato histórico: tocar um morto gerava impureza ritual exigindo banhos em Micaldo. Ainda assim, compaixão verdadeira invade regras com respeito como água encontra brecha. Você sente que os pranteadores esperam instruções invisíveis obedecendo à pausa que chega. Flautistas seguram notas na garganta, até o vento respeita limites desenhados ali. Curiosidade: padiolas simples usavam cunhãs de madeira sem pregos e encaixes que evitavam ruídos. Você repara no pano liso linho caseiro desbotado por sol, lágrimas e lavagens. Os ombros da mãe caem meio centímetro, um universo inteiro desamarra dentro disso. Historiadores debatem se toques assim eram tolerados excepcionais ou deliberadamente provocativos na época. Você pensa no mikve frio, degraus gastos, água correndo como explicação paciente. A mão de Jesus pousa breve e firme e levanta somente o necessário do peso. Ninguém narra alto, os olhos trabalham melhor editando palavras em silêncio útil. Você nota a poeira parada grão por grão como constelação encostada no chão. A padiola repousa de novo, madeira respira e o cortejo aprende outro destino. Fato histórico: banhos rituais exigiam água corrente, preferencialmente de fonte, respeitando pureza. Você se pergunta quantos degraus um coração desce antes de subir, respirando outra vez. O jovem olha ao redor como quem retorna de túnel claro sem palavras grandes. Alguém quer medir explicações, você oferece silêncio que às vezes cura melhor que análise. Curiosidade: algumas lavagens de tecido usavam cinza fina dando maciez extra aos linos. Você lembra dos jarros de pedra, pureza também mora em gestos que não exibem. Os rumores, porém, já afinam garganta, notícia boa: adora arrumar sandálias para correr cedo. Fato histórico: alguns evitavam mercados após contato fúnebre até completar purificações necessárias. Você observa a franja azul do talit, lembrando mandamentos que respiram misericórdia também. Os estudiosos ainda discutem se tal restrição valia igualmente para todos os ofícios. Um silêncio longo se deita sobre pedras como cobertor emprestado por vizinhos antigos. Você sente cheiro de óleo e madeira, oficina invisível montada dentro da pausa. Curiosidade: cunhãs podiam ser tiradas rápido desmontando padiolas para transporte entre povoados. A mãe segura o braço do filho, os dedos contam salmos que ainda faltavam. Você repara no olhar da aldeia, meio assustado, meio aliviado, totalmente acordado. Fato histórico: sepulturas escavadas possuíam nichos ossários, guardavam restos após decomposição completa. O toque de Jesus não profana, ele devolve dignidade onde a morte tirou o chão. Historiadores debatem se líderes locais registravam milagres ou confiavam apenas na memória. Você conclui: memória treinada sabe guardar direções como o pescador guarda nós de rede. Um menino pergunta se madeira entende milagre, você responde: entende sim, pelo cheiro. Curiosidade: alguns talits tinham franjas reforçadas para aguentar trabalho sem perder símbolo. Você lembra do braseiro ontem, do peixe simples, milagres gostam de mesas baixas. Fato histórico: pureza ritual não é higiene moderna, mas linguagem religiosa comunitária. Os estudiosos ainda discutem a extensão prática dessas regras fora de Jerusalém. Você observa Jesus retirando a mão sem pressa, devolvendo o ruído ao mundo aos poucos. Os pranteadores respiram, um deles limpa os olhos como quem encontra caminho novamente. A aldeia reaprende voz normal, ninguém dramatiza porque o sussurro ainda governa. Você nota como leis existem para proteger vida, misericórdia revela esse propósito central. Debate: o toque gerou impureza pessoal em Jesus ou pureza venceu invertendo direção? Você escolhe ficar com o espanto manso enquanto especialistas afinam respostas amanhã.
Curiosidade: alguns alfaiates marcavam bainhas com nó secreto, assinatura discreta no tecido. Fato histórico: além de banhos, esperava-se pôr do sol para completar alguns ciclos de pureza. Você segura o próprio talita imaginário, lembrando que símbolos existem para aquecer escolhas. A mãe beija a testa do filho. Beijo simples vira teologia que todos entendem. Os estudiosos ainda discutem se Naim ficava em rota secundária pouco policiada por Roma. Você pensa em guardas eventuais, hoje porém ninguém guarda nada além de gratidão. Curiosidade: perfumes podiam ser guardados em alabastro fino tampado com cera aquecida. Fato histórico: famílias lavavam o corpo, ungiam com óleo e velavam brevemente antes do sepultamento. Você sente a aldeia respirando junto, medo solta nó, esperança testa a passos pequenos. Um vizinho brinca até a poeira ficou séria, você responde, ela só cochilou. Ninguém ri alto, respeitar o silêncio também é um tipo de sabedoria comunitária. Os pranteadores guardam flautas, o couro do estojo rende agradecendo descanso merecido. Você percebe poeira voltar a ser poeira sem carregar tristeza como antes. Curiosidade: alguns esquifes tinham corda lateral permitindo 4 ombros, 2 pausas no caminho. Fato histórico: pranteadores profissionais ajudavam a família garantindo luto público reconhecido pela aldeia. Os estudiosos ainda discutem fronteiras entre costume local e normativas mais amplas. Você acompanha Jesus saindo do centro, devolvendo holofote ao cotidiano que recomeça. A mãe promete comida simples, Jesus sorri como quem aprova teologia servida em tigelas. Você lembra milagres: preferem cozinha onde pão e peixe pregam sermões irresistíveis. Curiosidade: travessas de barro mantêm calor, ajudam conversas sem pressa na volta para casa. Fato histórico: aldeias pequenas dependiam de favores recíprocos, hospitalidade costurando segurança social. Historiadores debatem nomes de ofícios na Galileia sobreviventes apenas em ecos literários. Você guarda essa aula prática, lê e caminha com compaixão sem se perder pelo caminho. Os pranteadores despedem-se, a aldeia reorganiza passos como fileira de lâmpadas reacendendo juntas. Você respira fundo, devolvendo seu corpo ao corpo, alinhando passo, alma e poeira. Curiosidade: cordas de linho bem torcidas quase não estalam, segredo querido pelos carregadores. Fato histórico: pureza não diminuía valor de pessoas, regulava aproximações, refeições, participação comunitária. Os estudiosos ainda discutem onde terminava costume regional e começava consenso mais amplo. Você agradece o silêncio, ele ensinou o milagre a caber dentro da aldeia. A padiola vazia encosta num muro, madeira parece descansar como ombro depois do peso. Um menino pergunta se pode brincar, a mãe ri, hoje só abraço autorizado. Você segura um sorriso, leveza precisa tempo igual fermento descansando dentro do pão. Curiosidade: alguns marcavam o tempo do pão pelo sol na parede da cozinha. Fato histórico: após luto, amigos traziam refeições evitando que a casa ficasse vazia. Os estudiosos ainda discutem terminologias de impureza traduzidas hoje com limitações inevitáveis. Você conclui: linguagem muda, compaixão continua igual, atravessando tempos, costumes e janelas abertas. A tarde encosta nos telhados, sombra vira chale preparando a aldeia para descanso. Você agradece baixinho, o portão aprendeu silêncio e você aprendeu a caminhar nele. A estrada espera o próximo dia, hoje basta guardar este toque que acendeu vida. Você ajeita a capa e segue leve como lamparina protegida do vento curioso. E leva consigo a lição: misericórdia sabe quando interromper e quando apenas acompanhar. Seção 5. O ar parece segurar fôlego quando a voz mansa começa a nascer. Não é grito,
é vento aquecido atravessando poeira, ossos, memórias e medo. Você sente o timbre tocar dentro como braseiro reacendendo com um sopro de amigo. A aldeia escuta junto até o couro das sandálias aprende silêncio obediente. A mãe prende lágrimas como quem segura jarro para não derramar azeite caro. Fato histórico: bênçãos muitas vezes eram proferidas com mãos erguidas lembrando autoridade e cuidado. A voz não pesa, ela eleva como corda puxando o barco para dentro do cais. Os estudiosos ainda discutem se o aramaico galileu soava distinto do judiano urbano. Curiosidade: mestres ensinavam crianças a salmodiar respirando baixo, mão pousada sobre o ventre. A voz atravessa o cortejo, emparelha passos, convida cada corpo a ficar inteiro. Você sente muitas coisas dizerem sim como portas internas destrancando sem barulho nenhum. Se houvesse placa de estrada leríamos reduza ruído, milagre trabalhando aqui hoje. A poeira brilha suspensa como se estrelas testassem viver perto do chão. Nada teatral, autoridade mansa sempre chega vestida de simplicidade que não precisa provar. Você encosta no batente lembrando cestos de junco e braseiro aceso em noites anteriores. O jovem respira fundo como jarro enchendo rápido, água correndo por degraus do mikve. O som parece escolher caminhos certos, evitando feridas, procurando lugares que precisam acender. Você pensa que milagres também são bons arquitetos reforçando vigas onde telhado cedeu. Fato histórico: muitos aprendiam escrituras ouvindo, repetindo em coro, guardando o ritmo antes das letras. A voz termina mas permanece como calor igual brasa escondida sob cinzas pacientes. Você percebe que ninguém pede explicações, perguntar agora seria desmanchar tecido recém-costurado. Um pássaro retoma voo devagar, convencido de que a paz venceu a pressa. Um flautista testa nota baixa só para confirmar que o mundo voltou a girar. A mãe beija a testa selando com lábios aquilo que palavras não alcançam. Você sente um riso pequeno nascer tímido, respeitoso como brisa que pede licença. Debate: famílias pobres contratavam música sempre ou somente quando a aldeia ajudava nos custos. Você lembra do pão de cevada, promessa fiel de sustento atravessando dias complicados. A voz que chamou vida ainda ecoa e você decide respirar nesse compasso. Curiosidade: alguns afinavam flautas com cera quente nas juntas, corrigindo folgas sem ferragens. Você observa o jovem tocar o peito como quem confere se casa continua habitável. A aldeia conversa baixo, palavras andam descalças para não acordar sustos desnecessários. Fato histórico: mensagens viajavam por boca, mercado e sinagoga, pergaminhos eram caros e raros. Você escolhe o silêncio como companhia porque ruído grande desarruma milagres recém-chegados. Alguém comenta que até a poeira sorriu, você finge não ouvir por respeito. A luz escorre em laranja suave pintando rostos com lembrança que caberá na noite. Você percebe pés relaxando, ombros descendo como cidade diminuindo volume depois do mercado. Os estudiosos ainda discutem rotas de Naim, algumas trilhas sazonais desaparecem entre plantações. Você pensa em caminhos internos, esses atalhos que esperança abre quando dor bloqueia ruas. Curiosidade: algumas famílias penduravam sinos mínimos nas portas para avisar chegada noturna. A mãe oferece água, você bebe devagar para combinar com o passo do momento. Fato histórico: bênçãos sobre pão e vinho estruturavam refeições marcando gratidão comunitária diária. O jovem ensaia um sorriso, esses que aprendem equilíbrio antes de virarem gargalhada. Você imagina a notícia correndo costa acima pegando carona em barcos que amam histórias. A voz mansa volta como lembrança boa ensinando músculos a repousar sem medo.
Se tivesse recibo, seria simples débito de tristeza pago por compaixão sem juros. Você ri por dentro baixinho para não assustar o cuidado que chegou. Debate: a fama seguiu primeiro por Judéia ou Galiléia conforme redes comerciais ativas. Você lembra do talit vibrando? Símbolos ajudam escolhas quando emoções tentam pular etapas. Curiosidade: alguns trançavam cordões de oração contando respirações enquanto repetiam bênçãos curtas. Fato histórico: no sábado limite de percurso evitava cargas, vizinhos planejavam antes do pôr do sol. Você percebe que compaixão também planeja ajustando rotas para ninguém ficar para trás. A mãe respira mais longo, o peito aprende novo tamanho adequado para a esperança. O jovem observa as mãos riscas de trabalho, lembrando que a vida continua prática. Você repara nos olhos dele ainda úmidos, procurando um lugar seguro para pousar. Alguém sugere comida, ninguém discute teologia com o estômago vazio, regra antiga das aldeias. Você aceita, milagres gostam de mesa braseira, o pão repartido, histórias que aquecem vagarosamente. Curiosidade: panelas de barro ganham sabor ao tempo, cozinhas colecionam memórias melhores que pergaminhos. Fato histórico: trabalho começava cedo, pescadores contavam madrugadas, agricultores seguiam canto de galos. Você decide dormir no caminho depois, hoje vigília mansa cabe inteira neste portão. Debate: a identificação de Naim com Nem baseia-se em tradição contínua ou decisões topográficas modernas. Você acolhe não saber com respeito, dormir também precisa de espaço livre para dúvidas. O jovem agradece cada rosto, gratidão cria travessas invisíveis que levam paz de mão em mão. Você percebe que a aldeia inteira virou coro, cada suspiro encaixa nessa harmonia nova. Curiosidade: alguns guardavam pedras lisas no bolso para lembrar promessas durante caminhadas longas. Fato histórico: ossários de calcário guardavam restos depois, famílias voltavam ao túmulo meses depois. Você sente alívio circular como água de fonte constante, sem barulho, sempre chegando. A voz: agora a memória torna-se trilha sonora baixa, quase inaudível, orientando passos futuros. Alguém sopra a brasa, a chama pequena entende, cresce só o suficiente para servir. Você mastiga devagar, mastigar às vezes é jeito de ensinar paciência para o corpo. Debate: o termo usado para jovem sugere idade específica ou campo semântico flexível na época. Você decide que especificar pouco ajuda, mistério demanda arejamento igual pão crescendo direito. Curiosidade: alguns marcavam tempo do pão pela sombra sem clepsidra ou contagem formal. Fato histórico: aramaico convivendo com grego influenciava comércio, vila pequena ouvia ambas as línguas. Você nota crianças treinando assobios, a vida testa sons quando aprende coragem novamente. A mãe solta um cansaço comprido, descanso agora não é fuga, é confiança. Você guarda essa aula de voz, corpo e silêncio como manual prático de esperança. Se houvesse resumo, seria simples: voz mansa transformando despedida em começo possível. Você devolve o olhar a Jesus, mansidão firme, atenção inteira, nenhuma pressa exibida. A autoridade dele não domina, ela serve, ergue e devolve como quem sabe o peso exato. Curiosidade: alguns chales ganhavam remendos orgulhosos, remendo bonito conta história de sobrevivência doméstica. Fato histórico: a sinagoga funcionava como escola, crianças decoravam, adultos discutiam aplicações cotidianas. Debate: a notícia alcançou primeiro Tiberíades pelos pescadores ou Nazaré por parentes e viajantes. Você pensa no lago escuro, barcos balançando, rumores viajam melhor em madeira do que areia. Você ajeita a capa, sente costura firme, lembrete prático de que amanhã continua. A aldeia se dispersa mansa a cada casa, levando parte desse silêncio aprendido.
A mãe segura o filho pelo braço, não por medo, por alegria que protege. Você despede com shalom, palavra curta capaz de carregar pão, caminho, abraço e futuro. O crepúsculo guarda a aldeia, céu laranja dobra o dia deixando espaço para descanso. Você segue adiante leve respirando no ritmo aprendido como quem sabe voltar depois. Seção 6. Você vê o jovem sentar devagar, mãos procurando equilíbrio, olhos procurando casa. Ele inspira fundo, testa a voz como quem confirma telhado antes da chuva. Você se aproxima em respeito, deixando espaço para a mãe, vizinhos e espanto. A primeira palavra dele sai simples igual água quando encontra a pedra arredondada. Você percebe sorrisos tímidos surgindo nas bordas dos olhos cansados. A mãe segura o antebraço dele como âncora que descansa depois da tempestade. Você escolhe ficar perto, mas não no centro para não quebrar o fio. Ele toca o peito, confere batidas como quem acha de novo o próprio endereço. Fato histórico: sepultamento costumava ocorrer no mesmo dia em túmulos escavados próximos. Purificações seguiam depois com banhos em Micaute e espera até o pôr do sol. Você recorda degraus frios, mãos segurando o corrimão de pedra com reverência. Curiosidade: algumas entradas de túmulos usavam tampas ajustadas com cunhãs de madeira. Isso permitia abrir e fechar com cuidado, sem ferragens caras para aldeias. Você imagina aquele caminho agora interrompido por misericórdia que mudou direção. Alguém limpa os olhos, pigarreia e pede cadeira, a vida pede assento também. O jovem agradece a todos com voz baixa, corando como amanhecer por trás. Você oferece água fresca, a botija soa como sininho de terracota. A mãe beija a testa dele, beijo longo, teologia inteira em 2 sílabas. Você nota o portão respirando limiar, reaprendendo seu ofício de passagem. Os estudiosos ainda discutem detalhes arquitetônicos desses túmulos rurais galileus. Alguns veem nichos simples, outros arranjos variados conforme rocha e ofício. Você prefere cuidar das pessoas porque pedras esperam melhor por respostas. Um vizinho traz pão de cevada quebrado em pedaços como quem distribui coragem. Você lembra dos jarros de pedra silenciosos, úteis amigos de histórias sem alarde. O jovem mastiga devagar, aprendendo que fome também é forma de enigma. Você oferece figos macios, o açúcar devolve brilho atrás das pupilas. Alguém solta uma piada leve: a morte errou o endereço hoje, graças a Deus. Você ri baixinho porque delicadeza ainda governa o ambiente inteiro. A franja azul do talit toca o vento, lembrete vivo de mandamentos. Você conversa com o rapaz perguntando se os pés já lembram o caminho. Ele aponta o chão, diz que a poeira parece amiga antiga hoje. Você sente a aldeia inteira trocar de chave como porta destravando por dentro. A mãe agradece nomes um por um com o cuidado de quem costura. Você reconhece mãos calejadas, linhas que falam biografias sem precisar de pergaminhos. Um adolescente pergunta baixinho se pode guardar a padiola para a lenha. Você sorri e diz: hoje tudo reaprende ofício, até madeira muda vocação. A conversa corre mansa, sem debates grandes, só espanto que vira gratidão. Você repara no cheiro de nardo que sobrou do preparo do corpo. Perfume vira memória boa, lembrando que honra pode continuar sem despedida. Você vê cestos de junco recebendo pão, tâmaras, peixes, logística da compaixão. O jovem ri pequeno, surpreso com o som novo do próprio riso. Você pergunta pelo trabalho, ele fala de carpintaria, serragem e sonhos interrompidos. Hoje sonho volta para a bancada com pregos figurativos e paciência verdadeira.
Fato histórico: sinagogas locais organizam caridade às viúvas, órfãos e estrangeiros. Você vê essa caridade material virar pão, sombra e companhia em círculo. Curiosidade: alguns guardavam pedrinhas lisas para polir costuras de couro. Objeto pequeno, efeito grande, igual o gesto que segura o mundo por instantes. Os estudiosos ainda discutem o alcance econômico imediato de milagres em aldeias. Você observa que a esperança aumenta crédito de confiança no mercado inteiro. Um mercador promete desconto porque notícia boa rende mais que anúncio. Você contém o riso, humor leve é talismã contra cansaços tardios. O jovem conta que lembrou de uma luz, mas não encontra palavras suficientes. Você não força relato, alguns segredos gostam de ficar descalços apenas. A mãe prepara um caldo cheiro de alho, cevada e abraço esquentado. Você bebe devagar, cada gole ensina o corpo a confiar na noite. Ao longe alguém fala de impostos, você suspira lembrando bolsas leves e coletores atentos. Fato histórico: tributos e dízimos pressionavam produção pequena exigindo criatividade comunitária. Você pensa que milagre não imprime moeda, mas aumenta a coragem de repartir. O jovem ajeita sandálias, testa passos, mede horizonte com olhos renovados. Curiosidade: cordas bem trançadas fazem menos ruído, segredo querido por carregadores. Você ri por dentro, hoje até segredo quer trabalhar manso por todos. Os estudiosos ainda discutem como notícias corriam feiras, sinagogas, docas do Kinere. Você aposta nos barcos, madeira boa leva conversa melhor que estrada. A mãe encosta a cabeça finalmente, deixando o corpo aceitar descanso merecido. Você cobre os ombros dela com chale simples, cheirando a fumaça pouco. O jovem agradece Jesus, olhar firme sem pose, gratidão com sapatos gastos. Você percebe como a autoridade se mede melhor em gentileza do que volume. Fato histórico: após impureza alguns evitavam refeições coletivas até purificações completas. Hoje, porém, ninguém calcula porque a própria dor ganhou outra gramática. Curiosidade: panos perfumados às vezes guardavam moedas nas dobras internas. Você lembra da viúva planejando feira com economia e nova coragem. Os estudiosos ainda discutem a demografia de Naim, tamanho, rotas, vínculos comerciais. Você decide que hoje a estatística vira pessoa com nome e abraço. A lua ergue a cabeça trazendo luz fresca para a rua que reaprendeu o canto. Você ajusta a capa, sente costura firme lembrando o serviço de artesão. O jovem promete visitar quem chorou com a mãe, gratidão gosta de agenda. Você aprova com um gesto porque promessas pequenas sustentam cidades inteiras. A aldeia fecha janelas, sobra um zumbido de braseiro, conversa e paz. Você se retira devagar, deixando o milagre ficar com quem pertence. E leva consigo a certeza: quando a vida senta a esperança, puxa a cadeira também. Seção 7. Um temor santo percorre a rua, não medo, respeito que aprende novo fôlego. Você percebe louvores subirem espontâneos como brasa reacendendo sem sopro, apenas presença. A notícia veste sandálias, corre por Galiléia e Judéia mais rápida que cálculo. Viajantes levam relatos no bolso entre tâmaras, sal grosso e conversas de mercado. Fato histórico: marcos miliários romanos marcavam distâncias, o cursus publicus era oficial. Mais rumor do povo anda por feiras, sinagogas, cais do Kinere, cozinhas. Você lembra dos cestos de junco, hoje carregam história junto de pão e peixe. Chamam isso de temor com alegria, reverência que não apaga sorriso de alívio. Um pescador promete atravessar até Tiberíades, rumor navega melhor em madeira antiga.
Curiosidade: tabuinhas de cera guardavam notas breves, cordéis prendiam estiletes na cintura. Você imagina recados no portão de Naim: despedida virou começo diante de todos. As mãos se erguem em gratidão, a aldeia aprende postura nova para respirar. Alguém cita Eliseu, outro lembra Elias, paralelos antigos visitam vozes de hoje. Você confirma história boa, encontra parentes em qualquer século e todos reconhecem. Debate Naim corresponde à moderna, nem tamanho exato depende de camadas difíceis. Os estudiosos ainda discutem achados, topografia, rotas, datas, paciência é ferramenta. Enquanto isso o povo resolve louvar, teologia prática, pão, abraço, descanso compartilhado. Você recolhe impressões como quem junta migalhas para lembrar caminho amanhã. O rumor sobe o vale, cruza colinas, segue para Giseel, Sepfuaris, Nazaré. Fato histórico: via mares ligava norte e sul, caravanas misturavam idiomas cotidianos. Você ouve grego, aramaico, palavras do mercado, todas carregando o mesmo assombro. Lembra dos jarros de pedra hoje, memórias guardadas neles pedem tampas firmes. O temor santo organiza filas invisíveis, cada um espera a sua vez de contar. Curiosidade: alguns mercadores pregavam pequenas sinetas nas barracas chamando fregueses discretamente. Hoje sinetas tocam diferente, parecem anunciar misericórdia como produto principal. Você vê um escriba marcando palavras na cera, mas apagando para ouvir primeiro. A fama corre sem trombeta, ninguém força enredo, só aponta o portão. Nos becos alguém sussurra glória a Deus como senha que abre coragem. Fato histórico: louvores comunitários brotavam em eventos, prática moldava identidade local. Você sente respeito em forma de silêncio, barulho aprende etiqueta por alguns dias. Debate: a fama alcançou primeiro Judeia por parentes ou Galileia por pescadores? Os caminhos respondem com poeira alegre, não importa a ordem, importa o alcance. Um cobrador de impostos baixa os olhos, até bolsos calculistas rendem reverência. Você lembra do braseiro, milagre aquece sem queimar e conversa fica macia. Curiosidade: alguns mensageiros usavam cajado marcado com entalhes memorizando paradas e fontes. Você mede passos pelo coração, ele marca com passo novo sem medo de atrasos. A sinagoga murmura planos, no próximo sábado leituras encontrarão ecos no portão. Fato histórico: leituras e comentários conectavam escrituras aos acontecimentos da aldeia. Você antecipa a mãos levantadas, perguntas discretas, olhos brilhando sob franjas azuis. Temor santo não grita, anda descalço colocando cada coisa no seu lugar. Mensageiros de barco treinam a voz, rumor precisa chegar sem perder respeito. Você oferece figos, o doce ajuda palavras a não tropeçarem no caminho. Debate nem preserva a memória toponímica ou tradição guiou o mapa posterior. Você não decide, dorme melhor quem aceita limites do próprio mapa. Curiosidade: alguns marcos tinham inscrições de reparo registrando equipes e datas incertas. Você lê pedra como quem lê gente, rachaduras revelam histórias melhor que títulos. A fama atravessa vigias noturnas, guardas trocam suspiros curiosos com faróis de óleo. Fato histórico: patrolas locais variavam, alguma vigilância pouca conforme estrada e feira. Você caminha ouvindo rumores virarem cantigas, jeito antigo de arquivar notícias. Lembra do talita, as franjas balançam, memória aprende a orar enquanto caminha. A viúva respira melhor, gratidão dela vira argumento que ninguém refuta. Você percebe crianças repetindo a história, calibrando detalhes como técnicos de assobio. Curiosidade: vendedores ambulantes funcionavam como correio, notícias viajavam junto do sal. Fato histórico: impostos de pedágio cobriam passagens,
coletores sabiam novidades cedo. Você cumprimenta um coletor, ele murmura Deus seja louvado baixinho quase espanto. Debate e rotas sazonais alteravam cronogramas colheitas mudavam tráfego e rumor juntos. Você conclui quando ceifa chega a linguagem do povo acelera para acompanhar. O rumor encosta em Nazaré, parentes perguntam amigos juntam cadeiras cozinha canta. Você vê pão de cevada multiplicar coragem, mesa vira púlpito manso da aldeia. Fato histórico hospitalidade funcionava como seguro social, ninguém jantava sozinho muito tempo. Você sente a noite aplaudir com grilos, louvor também pode soar assim. Curiosidade alguns penduravam cordas com conchas na porta chamando o vento para a música. A fama chega às colinas de Tabor, ecos respondem devolvendo glória ao vale. Debate e relatos escritos circulavam ou memória treinada segurava o arquivo principal. Você aposta na voz, ela atravessa a noite sem gastar tinta ou pergaminho. Lembra dos Micalta alguém comenta a pureza, misericórdia respondeu antes de qualquer banho. Fato histórico ciclos de pureza eram vividos comunitariamente, calendários moldavam vizinhanças. Você diz que compaixão ensinou o calendário hoje, todos entenderam sem discutir. Um mercador oferece desconto, milagre rende mais que barganha ele ri manso. Curiosidade alguns fiavam dívidas pequenas em cordões nós indicando prazos combinados. A fama vira responsabilidade, cada um promete cuidar melhor dos seus próximos. Você percebe que temor santo arruma prioridades como mulher que organiza dispensa. Debate tamanho de Naim influencia alcance aldeia pequena com milagre grande viaja. Os estudiosos anotam hipóteses, o povo anota nomes para visitar com sopa. Fato histórico sinagogas reuniam após o pôr do sol, conversas ampliavam o ensino. Você imagina amanhã, leitura encontra portão e a aldeia dirá amém. Lembra do braseiro perfume de peixe retorna, louvor tem cheiro de cozinha simples. A notícia segue para o sul, caravanas levam assombro entre tecidos e especiarias. Você regressa à estrada com Jesus guardando que fama melhorou sem plateia. E descansa no ritmo aprendido respeito louvor pão partido silêncio que protege. Seção 8. Você retoma a estrada com Jesus ouvindo passos risos tímidos cálculos sussurrados de mercado. A poeira levanta pouco, o vento traz cheiro de cevada e couro trabalhado. Dois pescadores discutem preços olhando redes cestos de junco e a lua nascendo cedo. Você percebe um cobrador à frente tábua de cera estilete bolsa com cordão reforçado. Ele mede olhares como quem pesa peixes, você mede paciência como quem conta respirações. Fato histórico coletores de pedágio cobravam taxas de estrada ponte doca e feira. Você ajeita a capa. Lembretes de que estrada boa custa mesmo quando alma corre livre. O cobrador cumprimenta abaixo, o rumor do milagre deixa até cálculos com vergonha. Curiosidade alguns usavam fichas de cerâmica como recibos simples riscados e reutilizáveis no dia. Você entrega poucas moedas sentindo metal frio como manhã no quinere. Um pescador cochicha se peixe pagasse tributo o mar ficava pobre, você esconde o riso. Historiadores debatem se licenças de pesca eram arrendadas por famílias ou patronos regionais. Você recorda jarros de pedra e pureza cotidiana, contas honestas também purificam vizinhanças. A estrada cruza marcos gastos, letras quase somem mais direção continua fiel. Fato histórico dízimos agrícolas separavam colheita garantindo sustento de culto e pobres. Você pensa que generosidade é matemática que aprende a respirar devagar. Um mercador oferece sal grosso com desconto de milagre, marketing antigo coração recente.
Você aceita pouco porque mochila leve agradece até no caminho santo. Curiosidade: alguns coletores guardavam contas em cordões nós marcando prazos combinados na conversa. Os pescadores falam do cais onde a madeira ouve rumores melhor que pedra. Você lembra do braseiro, peixe simples, pão e conversa que aterrissa a coragem. Um cobrador pergunta baixinho se Deus aceita pagamento em gratidão, você responde sempre. Historiadores ainda discutem o alcance dos publicanos locais sob Herodes Antipas. Você caminha sem pressa porque pressa erra troco de misericórdia facilmente. Fato histórico: pedágios variavam por ponte, trecho, carga com negociação nada transparente. Você respira fundo contando 4 tempos, pagando a ansiedade com ar. Um jovem pergunta se milagre entra no livro caixa, você sugere outra coluna, esperança. Curiosidade: tabuinhas podiam ser alisadas com óleo apagando contas para reuso. Você pensa que perdão é apagador que não gasta madeira nenhuma. 2 cobradores discutem rotas, via mares, atalhos camponeses, vigias noturnas no vale. Você lembra do talita azul, franjas lembrando escolhas quando moedas falam alto. Fato histórico: tributos agrícolas pressionavam pequenos proprietários criando dívidas sazonais persistentes. Você oferece figos a um cobrador, ele aceita esquecendo cálculos por 2 bocados. Historiadores debatem se taxas de doca incluíam pesagem oficial ou só presença. Você ri por dentro, presença de milagre pesa mais que qualquer balança. Curiosidade: algumas bolsas tinham pedras lisas costuradas servindo como lastro discreto. Você guarda a imagem para lembrar que estabilidade também cabe no bolso. Um pescador fala de redes remendo antigo, segurou peixes e conversa recente. Você sugere que milagres reforçam nós invisíveis onde a aldeia quase se rompe. Fato histórico: impostos indiretos atingiam sal, peixe, tecido, rotas e transações. Você calcula de cabeça, pão dividido multiplica a coragem sem quebrar orçamento. O cobrador ajeita o manto, olha Jesus, baixa os olhos, aprende um tipo novo. Curiosidade: às vezes penduravam sinetas pequenas nas bancas para avisar chegadas. Hoje a sineta parece cantar gratidão em vez de preços e barganhas. Historiadores ainda discutem se contratos eram colados em pergaminho ou guardados na memória. Você confia na memória quando ela aprende a ser honesta com gentileza. Um barqueiro oferece carona porque rumor bom merece atravessar depressa o lago. Você agradece e recusa, andar ajuda ideias a desamassarem por dentro. Fato histórico: o câmbio de moedas acontecia em feiras, taxas mordiam lados diferentes. Você pensa que mordida grande afasta freguês, mordida pequena alimenta amizade longa. Curiosidade: coletores marcavam turnos com nó no cordão do cinto. Você amarra um lembrete no coração, servir custa menos que explorar, rende mais também. 2 meninos treinam assobio, imitação das flautas que descansam desde o portão. Você percebe o humor leve voltando sem invadir respeito que ainda governa. Um cobrador sussurra: hoje cobro só silêncio, você paga com agradecimento. Historiadores debatem a extensão do farming de impostos por intermediários regionais. Você conclui: quanto mais camadas, mais caro o eco até a mesa do pobre. Fato histórico: pedágios ficavam em encruzilhadas e pontes, pontos inevitáveis de passagem. Você prefere atalhos de compaixão, eles não cobram taxa e ainda devolvem troco. Curiosidade: alguns marcavam balanças com risco garantindo prumo mesmo sem nivelador. Você sorri, justiça ajustada faz menos ruído que roda desalinhada. Um pescador pergunta de Naim, você conta devagar como quem corta pão fresco. A estrada escuta e até os marcos parecem querer dizer amém.
Fato histórico: impostos de cabeça e propriedade criavam mapas invisíveis de dependência. Você pensa em mapas feitos de gente, linhas são abraços mantidos acesos. Curiosidade: alguns trocavam peixe seco por tecido evitando moeda nos meses difíceis. Você chama isso de economia que sabe orar enquanto trabalha. Historiadores ainda discutem se pedágios noturnos funcionavam ou davam folga à estrada. Você prefere folga? Descanso também é a política pública do céu. Um cobrador confessa dúvida como registrar o que não cabe na conta. Você responde: escreva a bênção. Ele ri, aceita e guarda a tabuinha. Fato histórico: coletores dependiam de reputação, abuso queimava pontes comerciais. Você percebe que fama boa também regula mercado sem decreto escrito. Curiosidade: alguns usavam areia fina para secar tinta em recibos improvisados. Você prefere recibo de olhar limpo, validade infinita, auditoria do sossego. Dois pescadores planejam madrugar, rede vela e notícia para Cafarnaum. Você lembra do braseiro prometendo sopa de peixe na volta do cais. Historiadores debatem se tarifas mudavam com safra, mercados respiram sazonalmente como aldeias. Você conclui que justiça boa acompanha a maré sem afogar ninguém na margem. A noite pousa nos ombros, você segue leve com contas certas e coração tranquilo. Seção 9. Alguém cita Elias e Eliseu nas conversas, profetas acendem memória antiga na aldeia inteira. Você escuta nomes velhos brilharem como brasas guardadas sob cinza esperando o sopro certo. No portão comparações nascem mansas, filhos devolvidos, lágrimas trocadas por pão e descanso. Fato histórico: na sinagoga lia-se a Torá e às vezes os profetas com tradução aramaica. Um ancião recita trechos antigos, voz trêmula, olhos firmes lembrando promessas que atravessam séculos. Você acompanha o ritmo como quem mede passos por salmo, não por quilômetro. Curiosidade: alguns rolos eram guardados em arca de madeira com cortina orando a leitura. O rabino comenta baixinho quando Deus visita profetas antigos conversam com a cozinha. Você sorri por dentro porque braseiro aceso sempre entendeu teologia melhor que discursos. Os estudiosos ainda discutem se havia ciclo fixo de Haftarot no século I. Talvez escolhas locais guiadas por ocasião, talvez memórias familiares apontando textos de consolo. Você vê crianças repetindo histórias, palavras pousando como pombas nos telhados aquecidos do entardecer. Um vizinho cita Eliseu em Sunem, outro lembra Elias em Sarepta, mesa pequena em milagre. Você percebe o mesmo fio: viúvas, filhos, pão simples e uma voz que sustenta. Fato histórico: leitores traduziam ao vivo Targum em aramaico para quem não dominava o hebraico. A tradução vinha em cadência, metade canto, metade ponte entre texto e quintal. Curiosidade: algumas sinagogas rurais usavam estrado baixo, madeira lisa, marcas de pé descalço. Você passa a mão no batente, lembra madeira, entende milagre pelo cheiro. Alguém pergunta se na Inter há leitura especial no sábado, todos concordam em silêncio. Você imagina a arca aberta a rolo desenrolando como o rio encontrando terra sedenta. Os estudiosos ainda discutem o desenho exato das sinagogas galileias no período. Algumas pedras falam, mas nem toda pedra sabe datar o próprio suspiro. A viúva ouve os paralelos com olhos marejados, consolo reconhece parentes de longe. Você oferece água, na concha das mãos profetas também descansam. Fato histórico: recitar e responder com a mentecia, a comunidade costurando o texto à vida. O povo pratica o amém como quem posiciona móveis antes da noite chegar. Curiosidade: caixas de madeira simples guardavam estiletes e ceras lembrando notas da semana.
Você anota no coração: profetas antigos gostam de cozinha, mercado e portão. Um rapaz pergunta se milagre tem parente no deserto, você responde: maná entende. Você lembra do pão de cevada da coragem que mastiga junto e ensina a respiração. Debate: a ordem litúrgica rural seguia Jerusalém ou variava conforme mestres itinerantes. Você decide que hoje ordem foi conduzida por compaixão e ninguém reclamou. No beco alguém sussurra que Deus reaproveita lágrimas como água para os campos. Você concorda com um gesto: agricultor entende primeiro teologia do replantio. Fato histórico: leituras messiânicas geravam debates, resposta vinha em perguntas e parábolas. A aldeia prefere hoje o silêncio que abraça, não o argumento que vence. Curiosidade: algumas franjas do talit ganhavam remendos discretos lembrando promessas sobreviventes. Você toca a própria capa, sente costura firme igual convicção recém-lavrada. Um ancião compara vozes: Elias, trovão, Eliseu, corrente mansa, aqui brisa suave. Você sorri: Deus varia o volume, mas repete o gesto de devolver. Fato histórico: alguns trechos eram cantados, melisma simples, memória colada na respiração da aldeia. As crianças imitam, desafinam e a rua vira coral de futuro bem treinado. Curiosidade: havia bancos baixos encostados na parede, madeira com lustro de muitos sábados. Você lembra dos jarros de pedra: pureza hoje tem cheiro de pão e abraço. Os estudiosos ainda discutem se havia leitor fixo ou revezamento conforme a ocasião. Aqui todos leem um pouco na língua dos gestos e do cuidado coletivo. A viúva segura o filho, o abraço dela é comentário mais preciso que pergaminho. Você confirma com o olhar quando vida volta, teologia tira sandálias e entra. Fato histórico: bênçãos sobre pão marcavam o início de refeição, moldando gratidão diária. Você reparte figos e pensa que desertos internos bebem dessa doçura. Curiosidade: algumas portas tinham entalhe, símbolo de ofício, guia silencioso para viajantes. Você toca o entalhe gasto, descobre história sem narrador, esperando dedos pacientes. Debate: a fama influencia a leitura, textos escolhidos respondem à aldeia ou ao rumor. Você conclui que ambos: Deus sabe conversar com filas, fogões e portas. Um rapaz recita Elias no Carmelo, você pede volume baixo porque noite quer descanso. Todos riem leve, riem como quem aprendeu respeito sem perder a alegria. Fato histórico: cantores conduziam respostas congregacionais, vozes erguiam telhados sem escoras caras. Curiosidade: alguns guardavam pedras lisas no bolso, lembrando promessas durante caminhadas longas. Você já conhece essa prática: a mão acha a pedra, o coração acha a direção. A conversa volta: Eliseu ao quarto preparado, a mesa pequena ao óleo aceso. Você reconhece semelhanças, mas deixa espaço para o agora ter sua própria luz. Os estudiosos ainda discutem datas precisas, camadas arqueológicas, linhas quebradas do passado. O povo discute pão, que é calendário mais urgente para a cozinha. Fato histórico: leitura pública era honra, muitos esperavam anos por um trecho. Curiosidade: alguns rolos tinham remendos visíveis, cicatrizes assumidas de uso devoto. Você passa os dedos no remendo, entende que textos também aprendem a sobreviver. Um menino pergunta se Deus guarda cópias, você responde: guardem gente de memória. Debate: Targum improvisado permitia comentário ou exigia fidelidade sem adorno de mestre. Você opta pelo essencial, traduções que abraçam sem empurrar ninguém para fora. Lembra do braseiro: a chama sopra pequena, histórias gostam de lume constante. Fato histórico: sinagogas abrigavam reuniões civis, portão e casa de leitura conversavam.
Curiosidade e bancos encostados deixavam centro livre espaço para leitura e resposta. Você imagina amanhã rolo aberto Targum manso amém que veste a aldeia. As vozes evocam Elias Eliseu e agora Naim, três tempos apertam mãos. Você aprende que memória é ponte de madeira boa balança mais atravessa. A viúva agradece baixinho como quem descansa a cabeça numa promessa antiga. Você respira longo deixa profetas pousarem permite que a noite feche cortinas. O portão volta a ser portão mas agora sabe falar língua de consolo. Você guarda a aula de hoje paralelos ajudam mais presença a cura do jeito certo. E segue com Jesus levando Elias e Eliseu no bolso como mapa confiável. Seção 10. Ao entardecer braseiro chia, pão de cevada aquecido perfuma a rua tranquila. Você se senta perto mãos aquecidas ouvindo crepitar como chuva mansa repetida. A lua sobe lenta, cestos de junco esperam tarefas guardando peixes figos pão. Lembra dos cestos trama muda com estação carga ofício e humor do artesão. Fato histórico muitas casas jantam cedo pão azeite azeitonas e caldo reconfortante. Você reparte mastiga devagar como oração deixando a conversa acender sem pressa. Curiosidade colheres de madeira recebem óleo evitando fissuras e sabores estranhos nas sopas. Um ancião brinca que braseiro conhece teologia, aquece onde palavra sozinha esfria. Você ri baixinho, noite gosta de humor leve e respeitoso dessas piadas que aquecem. Debate cestos e utensílios variam conforme ofício e estação ou tradição familiar. Alguns dizem que sim, outros defendem padrões herdados assinatura de clãs artesãos. Você observa panelas marcadas com entalhes, cada família grava memória no barro. O azeite brilha no prato raso, pão mergulhado vira abraço mastigável imediato. Lembra dos jarros de pedra hoje água fresca canta baixinho acalmando respirações. Você pensa no que nele distante, madeira no cais escuta rumores como o velho amigo. Fato histórico braseiros pequenos servem cozinhas aquecendo pão e peixe sem desperdício. A aldeia arruma bancos baixos, sombras longas fazem toalhas nos pisos de pedra. Você agradece pelo dia. Compaixão intercalou poeira luto pão riso e esperança. Curiosidade fibras de junco quando umedecidas ganham maleabilidade facilitando trançado resistente durável. Você testa o cesto vazio, ele responde firme como promessa simples cumprida. Fato histórico cozinhas usam almofaris de pedra esmagando ervas alho e sal. Você pega folhas verdes, mistura sal azeite e alegria servindo tigelas discretas. A conversa retoma Naim, ironia mansa visita até a poeira hoje tirou férias. Você sorri lembrando promessa só 3 piadas leves por sessão combinado pessoal. Jesus observa todos comerem, autoridade serve recolhe tigelas silencia mérito espalha descanso. Você percebe talits pendendo nas costas franjas azuis lembrando mandamentos enquanto mastigam. Curiosidade algumas fogueiras usam cascas secas de figo chama constante fumaça doce. Fato histórico refeições coletivas fortalecem alianças, hospitalidade funciona como seguro comunitário local. Você escuta grilos compondo trilha, noite sabe cantar sem pedir palco grande. A brisa mexe a chama, alguém protege com mão salvando sopa e história. Debate utensílios importados atravessam Galileia ou produção local supre quase tudo mesmo. Alguns acham cerâmica síria comum, outros veem oficinas vizinhas suficientes para a demanda. Você lembra do mercado, pregões repetem preços mas hoje repetem também gratidão discreta. Fato histórico apesar de pobreza festas reúnem vizinhos, partilhar garante honra coletiva. Você guarda 2 tâmaras no bolso,
sobremesa pequena reserva estratégica contra a madrugada. Curiosidade: algumas casas penduram conchas na porta, sinal de vento e visita. Você ajeita o manto, sente costura firme, artesão sabia costurar, paciência em tecido. A lua clareia panelas, o brilho transforma cobre surrado em quieta joia doméstica. Você colhe água do jarro, a fria lembrança acorda dedos, prepara canto. O jovem que sentou conversa, fala baixo e alto por hábito recém-recuperado. A mãe prepara pão espesso, farinha cansa o pulso, alegria descansa a alma. Fato histórico: casas mantêm fogos pequenos acesos, conservando brasas para a manhã seguinte. Você sente o cansaço baixar, músculos entendem ordem nova, repousar também é obediência. Curiosidade: tampas de barro com cera vedam potes, guardando aromas contra bichinhos. Você sopra a chama, ela aceita conselho, brilha menor porém suficiente para todos. A noite encosta nos ombros, estrada perde pressa e conversas escolhem sussurro. Debate na permanece pequena depois ou cresce porque portas lembram visita divina. Você decide que tamanho importa menos, gentileza deixa qualquer aldeia parecer grande. Fato histórico: após notícias viajantes procuram hospedagem, pousadas simples oferecem piso, água, pão. Você escolhe dormir perto do braseiro, calor pequeno sustenta preces pequenas necessárias. A aldeia apaga lâmpadas devagar, só estrelas continuam acesas feitas para vigiar. Você recolhe histórias do dia, dobra e guarda como manto que protege sonho. Respire mais longo, deixe o corpo pesar como ânfora cheia de calma. O braseiro reduz ao coração mínimo, calor suficiente, nenhum excesso, só cuidado. Você ouve a rua silenciar, grilos assumem vigília com um canto obediente. Feche os olhos sem pressa, mantenha-os leves como portas encostadas protegendo descanso. Lembra do portão de Naim, agora seu peito se torna esse limiar. De um lado o dia, do outro a paz. Você permanece no meio. Deixe que Deus segure o que você não consegue, solte confiante devagar. O vento entra manso, sai manso, seu peito aprende maré segura repetida. Sinta a cabeça afundar no travesseiro como o barco docemente ancorado. Os ombros descem 2 dedos, a mandíbula desencosta, a testa desaperta obediente. Deixe que o pão de cevada perfumado continue assando dentro da memória. O jovem senta, a mãe sorri e a aldeia silencia. Guarde isso. Se pensamentos voltarem, ofereça-lhes uma cadeira e um pedaço de pão. Respire por 4, solte em 6, a noite responderá com compasso paciente. Cada expiração apaga uma lamparina, sobrará a última velando sonhos tranquilos. Seu corpo aprende a confiar na cama como barca confia no cais. Se a mente falar alto, responda com brisa: estou aqui, tudo bem. Os grilos afinam o coral, até a poeira hoje escolhe dormir cedo. Pense em água correndo no mikve, pureza agora é descanso merecido. Lembra das franjas azuis do talit, elas balançam devagar como bênção silenciosa. O braseiro vira brasinha, ainda aquece, mas convida você a fechar os olhos. Naim dorme, o portão respira, você repousa entre ambos, amado guardado tranquilo. Se alguma dor insistir, coloque-a no cesto, amanhã levamos juntos combinado. Agora solte as mãos, que o sono encontre você primeiro, depois todo o resto. Que Deus guarde portas, caminhos, casas, braseiros e sonhos. Durma em paz, amigo. Quando acordar, o mundo estará no lugar, você mais inteiro ainda. Por hora deixe a noite terminar o que o dia começou tão bem. Fim do roteiro. Bons sonhos.